Olá, pessoal! Vamos direto ao assunto hoje, porque a gente tem muita coisa para desempacotar. O objetivo deste nosso guia explicativo é destrinchar toda essa situação recente envolvendo as notificações da Anvisa e a marca IP. E olha, a gente vai deixar todo aquele barulho das redes sociais de lado, tá? A ideia aqui é focar estritamente no que realmente importa, montar um material prático, estruturado e super calmo para garantir a segurança das famílias e das nossas rotinas em casa. Para a gente não se perder no mar de informações, o nosso roteiro vai passar por 5 pontos bem diretos. A decisão inicial da agência, essa queda de braço entre a burocracia e o risco à saúde, o ruído político que tomou conta da internet, como identificar os lotes na sua dispensa e, por fim, um passo a passo bem simples lá no portal da empresa. Bom, começando pelo começo, a decisão inicial da Anvisa. Quando a gente olha para a linha do tempo cronológica, fica muito claro como tudo escalou rápido. Foi literalmente numa questão de dias. A gente teve no primeiro dia uma inspeção conjunta da Anvisa com as vigilâncias locais numa fábrica lá em Amparo, no interior de São Paulo. Logo no dia seguinte, já teve a publicação oficial da suspensão. 4 dias depois, a empresa já apresentou a defesa formal deles e, antes de fechar uma semana inteira, o assunto já tinha virado uma bola de neve no debate público na internet. Mas vem cá, qual foi o motivo técnico exato para toda essa dor de cabeça? O relatório dos fiscais apontou falhas que poderão levar a uma tal de contaminação microbiológica. E sabe qual é a parte mais importante de entender aqui? É a tradução desse jargão técnico para o mundo real. O risco sinalizado foi basicamente a possibilidade de ter micro-organismos invisíveis, bactérias indesejadas, morando ali nos produtos de limpeza. Ou seja, o alerta foi justamente para evitar que esses bichinhos cheguem nas pias e nas roupas de quem está em casa. E é aí que a gente entra na segunda parte, o conflito entre a burocracia e o risco real à saúde. Agora, aqui tem uma daquelas reviravoltas clássicas do nosso sistema. Existe uma diferença abissal entre o papel da burocracia e os fatos reais de saúde. De um lado, a empresa usou um recurso administrativo que, pela lei, garantiu um efeito suspensivo. Isso significa que, no papel, a proibição de fabricar e vender foi pausada. Mas, e esse é o ponto absolutamente crucial de hoje, o alerta de saúde não sumiu. Sob a perspectiva sanitária, o diagnóstico técnico da Anvisa continua exatamente o mesmo. A volta dos produtos para as prateleiras foi um mecanismo legal, mas o aviso de não use por enquanto continua valendo para proteger as pessoas. E se a gente for ler as notas oficiais da agência reguladora, eles não deixam espaço para dúvidas. O princípio que guia os fiscais é a proteção preventiva de todo mundo. Mesmo com essa suspensão temporária da punição, a agência diz com todas as letras que a responsabilidade por recolher itens problemáticos e principalmente por informar e orientar a população é inteiramente do fabricante. Sendo super transparentes com todas as fontes aqui, essa é a resposta oficial da IP diante do caso. A marca se defende lembrando da sua trajetória bem longa, de 75 anos no Brasil, e afirma que está prestando todos os esclarecimentos possíveis para a Anvisa, ressaltando que eles trabalham sem parar, com controles de qualidade bem rígidos lá nas fábricas. Vamos agora para o terceiro ponto, o ruído político. Sabe quando o assunto muda totalmente de foco e sai dos trilhos? Foi exatamente o que aconteceu. O debate sobre higiene e segurança das famílias simplesmente desapareceu das redes. E por quê? Porque a internet foi lá, cavou dados públicos e descobriu que donos da empresa tinham feito doações eleitorais na casa de R$ 1 milhão durante as eleições de 2022. A partir desse resgate, pronto, virou um incêndio nas redes sociais. Parlamentares, influenciadores, um monte de gente começou a gravar vídeos usando caixas e mais caixas de detergente para lavar a louça, ou fingindo que estavam tomando banho com os produtos, o que, convenhamos, é bem inusitado, né? Muita gente passou a acusar o governo de perseguição por conta daquelas doações do passado, e isso criou uma cortina de fumaça gigante em cima do que realmente importava, o risco sanitário. Só que, no fim do dia, a nossa saúde doméstica não pode depender de ativismo digital, certo? Apesar de toda essa mobilização online para consumir os produtos como um protesto político, as vigilâncias locais não mudaram o tom. A mensagem técnica continua a mesma. Por pura prudência dentro da sua casa, evite usar os frascos das linhas afetadas até que as autoridades de saúde deem a palavra final. Então vamos para o ponto 4, que é a parte super prática, identificando os lotes na sua casa. O primeiro passo é saber exatamente o que procurar lá na despensa. O alerta é bem restrito. Ele foca em lotes muito específicos e exclusivamente na linha de produtos líquidos. Anota aí. Estão na lista os detergentes lava-louças tradicionais e concentrados, os lava-roupas líquidos da Tchan e da Poweract e aquelas várias versões de desinfetantes, Pinho, Baque e Atoll.
Mas respira fundo. Tão importante quanto saber o que está na lista da Anvisa é saber o que é totalmente seguro e não tem nada a ver com isso. Sabão em pó, os amaciantes de qualquer tipo, água sanitária, o sabão em barra, as esponjas e os panos de limpeza estão perfeitamente liberados e fora de qualquer suspeita. Pode continuar usando normalmente na sua rotina. Agora, para os líquidos da lista, isso aqui ilustra brilhantemente a praticidade que a gente precisa ter em casa. Toda a checagem se resume a esse simples número. É só pegar o frasco, virar a embalagem e procurar a impressão do lote. Se esse número terminar em 1M, é aí que exige atenção. Se o lote terminar com qualquer outro número no final, zero estresse, não tem alerta nenhum para aquele frasco específico. Fácil de checar, né? E a gente chega ao último ponto do roteiro, o passo a passo no portal oficial. Se você achou um lote final 1 por aí, o portal da marca tem um formulário super objetivo dividido em 4 blocos simples. O passo 1 é para os seus dados, o passo 2 pede o endereço completo de onde o produto está guardado, na etapa 3 tem o envio de comprovantes e para fechar o 4º passo é onde se preenche qual é o produto exato e qual é a numeração daquele lote. Tem um detalhezinho na parte dos dados pessoais que, nossa, salva muita gente de ter dor de cabeça depois. Para quem vai pedir reembolso em dinheiro, na hora de botar a chave Pix, preste muita atenção. Ela tem que ser, obrigatoriamente, do mesmo CPF da pessoa que está preenchendo o formulário. Se colocar dados de terceiros, o processo trava na hora e não conclui. E lá na terceira etapa, sobre as notas e fotos, olha só, se você por acaso já jogou aquele cupom do supermercado no lixo, sem pânico. A nota fiscal e a foto são opcionais, mas se quiser muito anexar uma imagem para garantir, fica a dica de ouro. O sistema não aguenta arquivos pesados. Passou de 5 megabytes, a página vai dar erro e você vai ter que recomeçar. Bom, depois de acompanhar os fatos técnicos, entender essa diferença entre a burocracia e a validade sanitária, e ver o alvoroço das redes, a gente precisa parar para pensar. Vendo como essa história toda se desenrolou, como as agências de saúde e as grandes empresas podem comunicar riscos de um jeito tão limpo, tão claro e direto, a ponto de que questões essenciais para a segurança e higiene das nossas casas não sejam jamais engolidas por brigas e discursos políticos na internet? É um desafio e tanto, não acham? Agradecemos de verdade pela sua companhia em mais esta explicação e até a próxima!